Então vamos retornar aqui para o Farol da Certeza, sexto capítulo. O último vídeo foi uma apresentação geral, esse vai entrar nos versos. Nós estamos no 61º vídeo, mas fica aí, ou não, vai lá e olha os outros na descrição ou no show notes, olha, começa a ver desde o início, ou fica aqui e vamos tentar destrinchar esse capítulo a partir do zero. Vamos lá. Quem quiser pedir os cartões é só enviar o seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, conexõesauspiciosas@gmail.com sem o tio. Já pode enviar, por favor, envie o CEP para não ter que ficar procurando, já envia o endereço direto para receber os cartões. E quem quiser fazer uma contribuição é esse mesmo e-mail para fazer a chave Pix, né? Usar como chave Pix. Ou tem outras formas de contribuir que você vê lá no show notes ou na descrição do vídeo. E por favor, se inscreva no canal que ajuda bastante. Então isso aí é uma coisa que faz bastante diferença mesmo. Não faz muita diferença para vocês. Não custa nada se inscrever, né? Não sei quem tá vendo isso daí sem ter muita familiaridade com o YouTube. Se inscrever é só clicar lá para entrar no seu perfil como um dos seus favoritos, né? Então tem alguns outros canais que eles têm tem sócios, né? Que daí cobram um valor e etc. Não tô falando disso, tô falando só de se inscrever no canal, que não custa nada para ninguém e ajuda bastante. Então, né, vamos falar um pouco sobre esses versos. Bom, eu vou começar o capítulo 6º, e o capítulo 6º tem esse viés, né, como eu já falei no vídeo anterior, sobre epistemologia, que é a teoria do conhecimento, né? Então, como é que os seres conhecem os objetos e sabem se o objeto... Uma coisa importante para a epistemologia é tanto conseguir entender como um ser se relaciona com os objetos, com as coisas, com os conhecimentos, né? Pode ser conhecimento direto sensorial, né? Ou pode ser um conhecimento intelectual de alguma coisa, mas normalmente aqui nesse capítulo nós vamos estar falando desses contato com o objeto sensorial e não ser enganado. Então qual é o exemplo de ser enganado por um objeto sensorial? É fácil. A pessoa tem uma miragem, vê uma miragem, né? Ou ela tá meio confusa, meio grogue, meio bêbada. E nesses casos ela pode achar que, né, uma coisa bem comum assim de uma cognição que chama cognição inválida, né? Assim nesse nível bem sensorial é quando alguma coisa roça na sua perna e você pensa, ah, é uma aranha, você sonha uma aranha, né, tá roçando na sua perna. Ou quando tá um lusco-fusco, assim, uma coisa meio escura, e daí aqui eu tenho gato preto, né? Então qualquer monte de roupa preta você não sabe se é um gato, se é roupa, né? E daí você não procura não pisar em cima, né? Porque pode ser um gato. Então, mas você pode confundir também, você vai para achar que tem um vulto, uma pessoa, e assim por diante, né? Então, assim, num ponto de vista sensorial, é bem comum a gente se enganar com relação às coisas, né? Então, quando próxima vez que você pegar uma coisa achando que é outra, você tem que voltar lá, não, peguei porque o cabo é parecido aqui na gaveta da cozinha, né? Então, isso é um exemplo de cognição inválida. E quando você sabe qual é o objeto corretamente, o objeto é correto de acordo com, né, com o uso que você vai fazer dele, isso é um jeito de falar, né? Então, você dá um nome para a coisa que você quer, e você pega a coisa e a coisa funciona de acordo com aquilo, do nível bem, né? Nós não estamos. Porque quando a gente começa a falar assim em teoria do conhecimento, e daí. E ideias, fake news, né? Começa a virar uma coisa, né? Newspeak lá do George Orwell. Hoje em dia, principalmente, como a gente sabe, é muito difícil de precisar o que é verdadeiro e o que é falso nesses níveis, né? Então aqui não, a gente está trabalhando em epistemologia num grau bem direto, né? Começando com os objetos, mas, né, e o exemplo que a gente tem aqui é a água, certo? E aqui ele vai começar destrinchando dois oponentes, assim, um que é o relativista. O relativista ele tem a ver com o que chama às vezes de Chittamatra ou Vijnanapada, uma coisa assim, que o relativista normalmente ele acredita que a mente tem precedência total, né, sobre os fenômenos, num sentido tal, é meio assim, quase o segredo, assim, não é, no Dharma não tem bem isso, né, mas é quase assim, se eu vejo do jeito que eu vejo, o valor de verdade do que eu vejo é o que eu vejo, né,
Então se eu tô vendo uma miragem, a miragem é verdadeira para mim, né. Você que vem com suas ideias que eu tô alucinando, não, eu sei o que eu sei o que é certo para mim, né. E isso não é uma coisa que deixou de existir na tradição ocidental. Tinha lá o sexto empírico, que era um relativista inclusive moral, né. "Ah, o que é bom para mim, para os outros que se ralem", né. Se eu acho certo, sei lá, cometer crimes, é o que eu acho, eu tô justificado em mim mesmo, não preciso dar, né, a minha mente pessoal é o que manda o que manda na verdade ou não na não verdade das coisas, né. Aí claro, logo a gente vê que isso não impossível, né. Humpty Dumpty, né, tipo aquele cara que caiu do muro, né, o senhor aquele, né, tipo, porque não dá pra uma pessoa ter um conhecimento que é privado, assim, né, totalmente, justificado por um motivo privado. Muita gente vai tentar debater com você desse jeito, popularmente, assim, na internet, dizendo: "Ah, mas essa é a minha verdade, e essa é a sua verdade". Mas esse aí é um dos oponentes, né, o relativista, assim, extremo. E o outro oponente que a gente tem é algumas vezes pode chamar de dogmatista, mas o termo correto seria essencialista. É aquele que acredita que as coisas têm nelas, por elas mesmas, um lastro próprio, né, que se chama essência, ou que se chama alguma coisa desse tipo, que a própria noção tipo, é exatamente isso que quando a gente fala vacuidade, a gente está dizendo que não, as coisas não têm. Por quê? Porque as coisas dependem. E elas não só dependem umas das outras, mas elas dependem também da percepção dos seres. Mas não no sentido que o relativista quer dizer, de que, né, em outras palavras, quando o relativista tem o ônus de ter que provar o que ele, isso vai ser discutido no capítulo, né, de provar o que ele está querendo dizer. Normalmente o relativista vai ter que ter um critério, principalmente, né, a gente tem que ter sempre essa ideia em mente, ele tem que ter um critério de falsidade. Então ele tem que saber quando que ele, porque se toda vez que ele, acha que uma coisa é verdadeira, é um critério próprio dele, e daí ele não tem, ele pode não ter nem mesmo uma justificativa para ele mesmo. Então, o eu de ontem achava uma coisa, o eu de hoje acha outra coisa, ele estava certo ontem e está certo hoje, e daí não tem critério nenhum para nada, né. Então esse é o tipo o pior tipo de relativista. É o tipo de relativista que ele não vai operar, não vai ser funcional nem mesmo no relativismo pessoal dele, no mundo dele, assim. É óbvio que ele tem que saber que algumas vezes ele está errado. Então como é que ele está errado? Em que sentido ele está errado, se é ele que é o lastro da verdade, a mente dele que é o lastro da verdade, né. Então esse é o burden, né, o fardo do relativista, hã, né. Agora, a gente tem que lembrar que o relativismo também é muito mal visto pelo catolicismo, pela filosofia analítica contemporânea. Então, essa ideia, assim, quando você vem com essa ideia de que a verdade, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade, então acaba qualquer tipo de comunicação, porque o critério tem que ser independente, né. Então o critério independente para o pessoal, para os dogmáticos, para o pessoal que é essencialista, é a coisa, o fato em si, como se o fato existisse, né, independentemente. Daí esse é um outro extremo que a gente vai tentar evitar aqui nesse capítulo, né. Eh, Basicamente, né, os budistas também estavam lidando com esse tipo de colocação, e mesmo no ocidente a gente tem noções mais fracas de relativismo, né, perspectivismo, que é uma coisa que o Nietzsche ele ele falava num ponto de vista que parecia às vezes relativista, mas não, mas ele tinha um critério, né. E hoje em dia, quando a gente vai falar em ciência de forma geral, a gente entende que os modelos têm vieses e que entender os vieses dos modelos é uma coisa importante. Até mesmo não só os modelos, né, os modelos constroem os instrumentos que vão examinar. Então, como o modelo tem um viés, às vezes um instrumento a gente sabe que tem um viés, porque toda vez que você vai observar alguma coisa, mesmo que não seja no nível quântico, no nível, né, você, você precisa mexer com a coisa, né? Então, quando você está botando uma câmera para filmar hoje em dia, então, com inteligência artificial, a câmera de celular, a foto que você tira com o celular não é mais fato, né?
Ela é uma coisa que é mais ou menos o que está na frente e muita coisa que é construída dentro. Teve uma controvérsia grande agora com o celular da Samsung, que você vai tirar a foto da lua e daí a foto da lua fica perfeita, fica uma lua assim, né, e tal. E daí eles pensaram, pô, mas que câmera boa, né? Porque tu põe lá, não tem nenhuma lente especial nem nada, e ele pega a lua e pega todos os detalhes da lua. Mas não, ele sobrepõe uma imagem da lua, porque ele vê que é a lua. O celular sabe que é a lua. Daí ele pega e diz assim, já que os caras estão querendo tirar uma foto da lua, eu vou pegar aqui essa imagem da internet de uma lua e eu vou botar na lua. E é tão perfeito que se tem um pássaro passando na frente, etc., eles, né, eles sabem, não, tem esse objeto que eu tenho que guardar. Então eles põem a lua por trás e põem o objeto na frente. Então, o celular não está mais tirando foto da verdade, da realidade, né? São um parênteses, mas tem a ver com epistemologia. Porque normalmente a gente acredita que o instrumento, que a câmera, ela é isenta, né? Mas que todo fotógrafo sabe que a lente, né, ela faz uma projeção de perspectiva, cada lente que você usa faz uma projeção de perspectiva diferente, e o filme, quando você usava filme, ou o leitor de o CCD, né, que faz o sensor digital da câmera, eles têm os seus vieses, né? Então, claro, lá o software depois vai tentar corrigir esses vieses e tal. É uma trabalheira para fazer uma reprodução. E daí, normalmente, o que a pessoa não quer a realidade, né? Então, no caso da pessoa que tira o selfie, ela quer parecer mais bonita do que ela é. A pessoa que vai tirar uma foto de um lugar para vender, ela quer. Já está tudo embutido nos nossos dispositivos para. O que tem a ver a ciência com isso? Bom, a ciência também é um pouco assim. Então, quando eles vão lá examinar o neutrino, ou vão lá examinar não sei o que, a eletricidade, quando você põe um multímetro ali no meio para você quer medir amperagem, você quer medir voltagem, etc. O multímetro ele também interfere né? E quando você está fazendo uma medida muito delicada, muito precisa, ou quando você está fazendo uma medida, bom, enfim, que ela exige um grau, né, de perfeição, de pureza e tal muito grande, você tem que descontar o percentual de distorção do equipamento que você está usando para mesurar, né? E hoje em dia a gente sabe também que quando a gente vai desenhar um, um instrumento para examinar alguma coisa. Bom, tem um modelo, você tem um jeito que você acha que você vai entender o que são essas partículas ou não, né? Que neutrino, né? Que é um negócio tão diáfano, que os caras constroem um negócio enorme lá para detectar e tal. Aí depois eles veem uma anomalia, né? Então, uma anomalia na estatística das percepções que eles estão fazendo lá. Então tudo isso é muito mais complicado do que meramente ter um fato e ter uma descrição correta do fato. No meio disso tem né, na ciência hoje em dia tem um modelo, a formação de um modelo e assim por diante. Então de tudo isso um pouco a gente vai estar falando, mas a gente vai estar falando aqui no nosso jeito budista, a gente vai estar falando desses fantasmas, né? Acho que nessas primeiros versos nem vai aparecer os fantasmas, mas ele vai aparecer o exemplo da água como pus. Então vai ficar bem claro uma coisa que é importante aqui, é que a gente está falando de uma mesma água, né? Então o primeiro verso começa com isso, né? Quando uma instância única de água, 6.1, quando uma instância única de água aparece como substâncias diversas para os vários seres sencientes, então é a mesma água, não é assim uma água que está mais suja, uma água que está mais limpa, ou dois corpos de água, um lago, um mar, ou a água da torneira em Porto Alegre, a água da torneira em São Paulo. Não, é o mesmo copo de água. Tu pega um copo de água com a mesma água, você põe na minha frente, põe na frente de um fantasma faminto, e o fantasma faminto vai ver aquilo como pus, né? Então, de acordo com o vídeo anterior, né, não preciso repetir toda essa teoria sobre a percepção dos seres, e a gente vai tentar, e aqui a gente vai descobrir que tem esses dois inimigos, né? Vai ter o cara que vai dizer assim, não, mas a percepção da água está toda dentro do fantasma. Então, né, o fantasma está certo porque ele sabe o que ele está vendo e não tem nada na água que diga, né, que a água não tem uma essência na água. Aí, normalmente, né, desde o aristotélico até a maior parte dos pensadores, a maior parte dos pensadores, dos filósofos atuais dentro de filosofia analítica, eles vão ser essencialistas. Eles vão dizer assim, não, mas a água, até eles gostam de disputar um pouco o essencialismo, surgem noções antirrealistas, né, para não dizer idealista, que é uma coisa própria do antirrealismo, mas eles vão dizer assim, o copo talvez ele não tenha uma essência, né? Mas o mais normal é eles dizerem que sim, que tem a essência e daí tem qualidades, né? Então as qualidades, às vezes, pode ser que um ser ou outro perceba as qualidades de forma diferente.
Mas, em essência, daí a explicação deles é essa. A gente vai depois ver qual é o problema da crença na existência independente, ou seja, ao contrário da vacuidade, né? A existência independente de uma coisa na água que revele a água como ela mesma, né? Então a gente vai. Qual é a visão do Dharma? A visão do Dharma é interdependência entre as interdependências. Então a água existe porque ela depende dos constituintes dela e porque ela depende de como ela se relaciona com todos os outros seres, com todas as outras coisas, né? E ela depende também da mente que está botando um rótulo e da mente que está, né, observando ela com um órgão visual e assim por diante. Então ela não está nem totalmente na mente, nem totalmente nela mesma. Ela tem uma interdependência, né? Tem uma interdependência. Isso é interessante, esse é um ponto importante, crucial de pensar, que muitas vezes se fala, ou se fica num entendimento de interdependência que tem a ver com os outros objetos, né? Então tá pensando na água, ok, eu tenho que entender o que que é oxigênio, o que que é hidrogênio, eu tenho que entender o que que é as certas impurezas na água que fazem a água, né? Porque quando a gente está falando usando a palavra água aqui também, ou o rótulo também é importante, né? Porque, inclusive, vai ficar claro que ele não está falando de gelo, né? Ele está falando da água líquida. Água líquida que você usa, digamos, como ser humano para beber ou para se lavar, né? Não a que você usa para resfriar drinks, ou a que você usa, sei lá, para o quê, né? O gelo, né? E não também o vapor que você usa para limpar roupa, não sei o que, não sei o que. Tudo isso a gente sabe, né, que tem o mesmo composição química, etc. Mas a gente está falando da água potável, a água que a gente bebe, e que ela tem certas impurezas, porque se ela for destilada não vai ser boa para você, né? Então é água mineral, que ela tem toda água tem alguns certos minerais, né? Nenhuma água vai ser 100% pura, mas essa água que a gente bebe, ela tem ela tem um pouco, né? E daí tem um nível de mineralização da água que torna ela ruim para nós, que é água salgada, né? Então, ok. Mas a gente está falando assim de uma água. Tá usando a palavra água para falar de uma água bem. No sentido assim. Bem restrito de água, né? Que é esse sentido cotidiano de tomar água, vamos dizer assim. Pegar uma água que a gente bebe, né? 6.2.1.1.1. Alguns dizem que é um objeto único sendo percebido, né? Então, um extremo é o pessoal dizer que o objeto é o mesmo percebido e todas as percepções de cada um desses seres, né? Então, o ser dos infernos que vê como lava, uma coisa que machuca ele, né? E o fantasma faminto que vê como pus ou coisas nojentas. Essas percepções todas são válidas e o objeto é um objeto só. 6.2.1.1.2.1. Se a água tivesse algum tipo de essência, num contexto desse tipo, as cognições válidas e inválidas seriam impossíveis. Então, se o objeto é único sendo percebido e a gente quer preservar cognições válidas e inválidas desse objeto, a gente não pode ter múltiplas percepções válidas. Tem que ser uma percepção válida única. Se a gente tem múltiplas percepções e um único objeto, a gente não pode ter uma essência. Basicamente isso que ele está querendo dizer aqui. 6.2.1.1.2.2. Caso os vários objetos que aparecem fossem distintos, não seria possível que mentes diferentes percebessem os mesmos pilares, vasos, etc. Então, se cada pessoa tivesse um jeito de perceber, não teria uma percepção comum de que você pudesse falar dos mesmos objetos com outras pessoas, né? Com outros seres. Então, o fato de a gente ter. Então, de um lado tem um extremo lá que vai dizer que está no objeto, como eu estava dizendo, e agora do outro lado tem um extremo que está dizendo que está na mente. Se está totalmente na mente, daí tu não tem como se comunicar sobre os objetos. Está totalmente no objeto, daí a gente não tem como falar dessa diversidade de percepções, como válidas, no caso, né? 6.2.1.2.1. Alguns dizem, no caso da água, apenas a umidade, ou seja, o estado líquido dela, que é uma qualidade da água. Aqui, novamente, eu lembro que quando a gente está usando água, a gente não está usando assim, água como sinônimo de H2O. A gente está usando a água como água líquida, a água, né? Então, é curioso, porque até esse tipo de coisa se discute muito em filosofia. Porque é um nome, tu pode ter uma teoria essencialista de substância, tu vai dizer, quando tu está referindo à água,
Quando tu tá falando de água num laboratório entre cientistas, tu tá falando daquela substância, geralmente a substância pura, né? Agora, quando tu tá falando, sei lá, você tá falando com um físico, né? Com um químico. Mas se tu tá falando com um nutricionista, a água é uma água que é boa para beber, né? Ou mesmo que seja um gelo, mas ela é um gelo que ela tem qualidade de consumo, né? Então, o contexto de que tu usa o termo, quando tu tá usando no cotidiano, assim, tu não fala assim, pega aquela água ali e tu tá te referindo ao gelo, né? Tu fala gelo porque tu quer o gelo, tu não quer água líquida. Então tu tem um nome específico pro gelo, tu tem um nome específico pra água. É esse uso cotidiano aqui que o Mipa Rinpoche tá fazendo aqui. Então, mas algumas pessoas dizem que a essência da água é uma qualidade da água, seria o fato de que ela é líquida, né? Embora, claro, existam outras coisas líquidas, né? Mas essa é a teoria de algumas pessoas, segundo o Mipa Rinpoche. 6.2.1.2.2.1.1. Mas se as aparências distintas não forem qualidades diferentes de uma mesma substância, mas apenas percepções correspondentes aos percebedores respectivos, o fato das pessoas terem percepções diferentes de uma mesma coisa seria impossível. Então, o que quer preservar também que tenha, para preservar essa questão de validade e invalidade, a gente tem que ter percepções diferentes também, porque tem que ter percepções válidas e inválidas, né? Além de ter percepções de qualidade diferente, como a gente está falando, é aquela coisa que que eu estava discutindo logo antes, né? Então, quando tu é um relativista, tu tem que preservar a validade e invalidade. De algum jeito, tu tem que ter um critério, né? Um critério que tem que ser independente da tua percepção. Porque se for só a tua percepção, tu nunca vai estar errado. Tu entende? Se tu não tem um critério do que é errado, daí tua epistemologia não funciona. Tu precisa de um critério para estabelecer quando tu está errado. E não pode ser apenas tu. 6.2.1.2.2.1.1.2. Se o que um ser vê como água, pus e assim por diante não estiver presente para outros seres, qual seria a base? Precisa de uma base para as percepções de água, de pus, etc. Então, aqui ele está fazendo o caso. Primeiro ele fez o caso do relativista, e agora ele está fazendo o caso do essencialista, né? Então, parece que precisa ter uma coisa comum aqui, né? Então, por um lado, se a gente tem uma coisa comum, a gente se a gente não tem uma coisa comum, parece que a gente não tem um critério. E se a gente tem uma coisa comum, parece que a gente não consegue ter as várias percepções. A gente vai ter que chamar os outros de inválidos, né? Então, esse é o cerne do problema aqui. É preservar um certo perspectivismo, vamos usar esse termo aqui, que o Dharma entende que existe, né? Porque o Buda falava dessa forma aqui, e ao mesmo tempo não ser relativista e não ser essencialista, né? Então esse é o ponto aqui. 6.2.1.2.2.2, caso a umidade fosse o mesmo que a água, ela não apareceria como pus e assim por diante. Se fosse diferente da água e assim por diante, seu estado líquido não seria percebido em lugar algum. Então, a qualidade da água não é o mesmo que a água, porque senão ela não apareceria com outras qualidades, né? Mas, se a gente está falando da água com várias qualidades, qualidades diferentes para seres diferentes, o que ela é mesmo não seria percebido por ninguém, então ela seria um objeto de conhecimento inacessível, né? Mesma coisa, né? Repetindo a ideia que eu já expliquei no início. 6.2.1.3.1.1 é que ele vai unir os dois problemas, né? Não é possível que haja um objeto comum para cada percepção distinta, já que não é possível que uma substância comum apareça em formas diferentes. Caso se aceite uma base analiticamente determinada que não seja designada de forma dependente, isso é uma coisa que daí a gente não vai encontrar em filosofia ocidental, essa coisa de designação dependente, né? Então, quando a gente rotula uma coisa, o rótulo também faz parte do processo de dependência do objeto que a gente está rotulando, né? Então, por exemplo, né, se a gente rotula uma coisa como mesa, você não senta em cima. Você pode sentar numa mesa, mas você pode chamar a mesa de banco também. Ela tem uma determinada altura, se ela é de um determinado jeito, você pode usar como mesa, você pode usar como banco. Se você chama de mesa, tem uma dependência com o uso que você vai fazer como um lugar para você assentar coisas, né? E se você chama de banco, o mesmo objeto, ele tem uma funcionalidade diferente que é para você sentar, né? Então o rótulo, ele faz parte também do processo de interdependência, né? Então, porque a gente diz, mas a percepção faz parte, o rótulo faz parte, o objeto, a composição interna do objeto e
o mundo de coisas, todas essas coisas fazem parte, quando a gente fala dependência, a gente fala que as coisas dependem, quando a gente fala que as coisas são vazias de uma essência, é porque elas têm todos esses tipos de dependência com relação a todos esses tipos de coisa. Então, caso se aceite uma base analiticamente determinada que não seja designada de forma dependente, ou seja, que não seja designada, seja uma essência, caso se aceite uma base, aí você vai ter que encontrar essa essência, né? E você não vai encontrar uma essência que não seja dependentemente, né? Ou seja, não é uma essência, é dependente, não é uma essência. Então todas as coisas que a gente pode que existem, elas são dependentes por natureza. Existir é depender, né? Isso quer dizer vacuidade, né? Então, por isso que tu não vai encontrar uma essência, porque uma essência é uma coisa que, por definição, não depende. Se ela não depende, ela não pode existir no budismo. Então, esse é o entendimento de vacuidade, né? Aí ele fica frustrado e a gente vai terminar por aqui, porque depois ele vai continuar essa análise, mas ele diz, se a gente olha desse jeito, se a gente olha com essência, se a gente olha desse jeito, se olha que a mente manda os negócios, os dois jeitos não dá certo. De qualquer jeito que tu encare, né, tu precisa entender de um modo dependente, né? Então é isso que a gente vai vir examinar com mais cuidado. É bom lembrar também o contexto de por que a gente está falando de epistemologia, nesse contexto aqui, nesse livro, a gente está fazendo uma discussão filosófica neutra aqui, não. Tem que lembrar que a gente estava acabando de falar nos outros capítulos, isso é muito importante a gente colocar isso no contexto, né? A gente estava falando do Dharma sendo ensinado para seres de diversos níveis de acumen, né? Então, vários níveis de Tantra, né? O Hinayana, Mahayana, Vajrayana, e depois os vários tipos de Vajrayana. E daí a gente tem essa discussão entre nós e o oponente principal do livro, que é sobre se o Vajrayana e o Mahayana, a distinção entre o Mahayana e o Vajrayana, é apenas uma questão de meios hábeis. Inclusive, o autor do livro, né, o Petit, ele disse que alguns autores Nyingma eles estavam esposando essa visão já, que é uma visão que o Mipan Rinpoche considera uma visão não Nyingma, uma visão cooptada de outra tradição tibetana e assim por diante. Então, se o critério para separar Mahayana e Vajrayana é meramente meios hábeis, aí isso, segundo o Mipan Rinpoche, não é Nyingma, não é a tradição que ele está esposando, né? Então a diferença tem que ser entre tipos de visão, tem que ter um prajna diferente no Mahayana e um prajna diferente no Vajrayana. E daí dentro das várias formas de Tantra lá tem que ter prajnas diferentes. E aqui a gente está falando de vários jeitos de ver a água, vários jeitos de ver, né? Vários prajnas, não são prajnas porque são visões sem sabedoria, né? Nessas visões do samsara, dos seres condicionados, eles veem as coisas com vários graus de condicionamento, né? Então a gente está falando que o Dharma também é apresentado desse jeito, o mesmo ensinamento visto por uma mente diferente e assim por diante. Então é um ensinamento do Buda, porque surgem os yanas, porque surgem os métodos diferentes dentro de um aspecto de sabedoria diferente para cada método e assim por diante. Então é por isso que a gente está falando dessa diversidade de mentes que veem as coisas ligeiramente diferentes e assim por diante. Em que ponto isso implica. É muito importante que a gente está falando, porque o ensinamento budista, embora ele não seja um objeto comum como a água, ele também é dependente, né? Não existe um cerne do ensinamento budista que possa ser expresso e que seja não dependente, né? Então a gente está sempre falando de uma coisa que depende do quê? Depende das coisas que compõem esse ensinamento, depende do contexto total, né, das coisas todas outras que existem, e depende também da mente, dos vários aspectos de percepção e da mente da pessoa, do ser a quem se destina ou não aqueles ensinamentos, né? Então tudo isso está dentro desse escopo assim, de querer estabelecer qual é a real diferença, então, por que tem tanta importância em falar dessa distinção, não só como uma diferença de ser mais rápido ou mais devagar, ou ser mais eficiente, né? O ensinamento é mais eficiente do que o outro ensinamento, para um determinado tipo de ser, né? Daí quando a gente já está falando assim, para um determinado tipo de ser, qual é a diferença entre um ser e o outro, né? Para ser mais adequado para ele um tipo de ensinamento do que o outro, e assim por diante. E então a gente vai chegar nesse entendimento de diferenciar sabedoria e meios hábeis no contexto
dos vários graus de ensinamento. É basicamente isso, é por isso que a gente está falando dessas diferenças todas aqui. Quem se interessa por esse assunto pode, não viu os outros vídeos da série, veja lá, acompanhe toda essa epopeia, essa odisseia, não sei que palavra se pode usar, né? Já são 60, esse é o 61º vídeo do Farol de Certeza. E a gente se vê na Prática do Dharma. Espero poder postar esse vídeo em breve. Faltou luz hoje aqui em casa. Não sei quando vai ser possível. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Tirezi Wate Jinja Soiza Pekajar Produtin Joji Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kun Chatu Zio Zetai Bai Medio no Tutu Piamania Jogi Sasunda do Tem Joji Chime Kwene Pema Samba Sasora Jinja Seno Pai Garjuan Shuju Tu Pegu Kose Destinta Zendar Shinju Jigme Tu Jotu Panange Wacha Tungandu Pateno Muyengi Com Pamalora Sanelun Tu Tinleta Tu Tem Joji Pemeja Sum Pemeri Suji Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Troma de Soji Nani Bemelun de Joji Nenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Joji Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve só lá do sushi não são beje chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cd que loja som de loja alien são de papel do joshua song não guarda midral do sungele show